Bom, vamos lá, nono ano. Bom dia a todos e a todas. Dia 15 de setembro de 2020, são 9 horas e 1 minuto. Eu estou iniciando nossa gravação, tá, da nossa aula de hoje aí. Beleza? Vamos aguardar, tá chegando um galerão aí. Bom dia e prazer revê-los no dia de hoje, tá? Sempre um prazer para mim, tá, gente? Vamos lá. O objetivo da nossa aula hoje é iniciar a explicação dos conteúdos do capítulo 9 da apostila 3, o último capítulo da apostila 3. Como eu havia dito ontem, é um conteúdo espetacular. Eu, particularmente, adoro política, e quando a gente fala de geopolítica, a gente viaja pelo mundo, né, identificando vários fatos políticos, como conflitos, guerras, invasões, né? São vários fatos políticos que despertam interesse de vocês também. Muitos de vocês jovens sempre participam, estão presenciam fatos aí no nosso dia a dia. Então imagine uma geografia interessante. Deixa eu ver aqui, professor, a atividade que você mandou, eu acho que você deixou a resposta. Eu sou desorientado, eu deixei a resposta mesmo. Eu vou falar, eu deixei em negrito, era para ter apagado e eu deixei. É verdade, esse professor de vocês, ele está assim, viajando na maionese. Eu ri também. A Amanda Simões tinha me avisado, eu falei, meu Deus, tinha que ser Vincenzo Shortino, né? Tinha que ser ele. Mas fui eu que esqueci, Júlia, Lara, fui eu, Eduardo. Pode zoar Titio mesmo. Titio é maluco mesmo, pode zoar. Ele, olha só, mas que tipo eficiente, né? Ele faz a pergunta e já responde para vocês. Ah, esse professor merece palmas, né? Ele já dá a resposta para o aluno. Valeu, valeu, mas foi um vacilo meu, mas está valendo. É bom que vocês já sabem, pesquisem aquelas que são incorretas. Também, olha só, viu? Minha, minha estratégia. Ah, eles vão saber que essa aqui é a verdadeira, eles vão pesquisar as outras porque são erradas. Eu tenho certeza que eles fizeram isso. Mas valeu pelo que vocês viram e perceberam. Mas tudo bem. Vamos lá, gente. Vamos para o capítulo 9. Hoje a gente vai falar de geopolítica. Eu queria que um aluno ou aluna, pelo chat ou pelo microfone, respondesse o que vocês explicariam um conceito, em uma palavra, o que significa geopolítica. Uma palavra vai ser difícil, uma frase bem curta, né? Alguém gostaria de responder pelo chat ou abrir o microfone e responder? Vamos lá. Então vão eu. Geopolítica, estratégias. Gostei, Eduardo, gostei da resposta, sim. Por quê? Tudo que envolve política é a geografia política, Luana, isso aí, né? Ela vai envolver questões de nações, territórios, guerras, conflitos. Então, essa parte política. A gente tem uma visão de política quando você vê um deputado, presidente, um governador, eles são representantes de um povo e eles praticam a política. E muitos deles praticam uma péssima política que faz com que cria um desinteresse em nós, né? Mas a política é um elemento, um segmento muito interessante. E a gente vai viajar um pouco pela Ásia, Europa e Oceania. Antes disso, vamos, então, gente, vamos, então, iniciar aqui, peraí. Olha só, eu botei aqui para vocês 2 períodos para a gente analisar. O século XX e o início do século XXI. A administração entra no conceito? Sim, Eduarda, também. Quem administra um território, ele tem que criar políticas sociais, econômicas, políticas intercontinentais. Muito bem, a administração está envolvida com a política também, beleza? Então vamos viajar um pouco no tempo.
Eu acho que eu já até comentei, não sei se foi com vocês em sala de aula, mas eu nunca é demais a gente voltar e comentar. A gente tem que datar dois períodos aqui. Primeiro, a segunda metade do século XX. Né? Vamos lá para a primeira metade do século XX. Vocês em história, né, com o tio Xande, vocês já devem ter passado pela Primeira Guerra Mundial, que corresponde a um período lá na primeira metade do século XX, que é entre 1914 e 1918. Depois, adentrado para a Segunda Grande Guerra Mundial, para muitos estudiosos, esse foi o fato mais importante que ocorreu no século XX, um fato político, né? Lógico, né? Que foi a Segunda Guerra Mundial. Foi um momento muito tenso, terrível para a sociedade mundial, né? Então vamos lá. Vocês já devem ter estudado que na Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, nós tínhamos um mundo dividido em dois blocos. Os líderes de um grupo chamado de eixo. O eixo tinha o líder, o principal, a Alemanha de Hitler, né, a Alemanha nazista, que tinha como seus seguidores a Itália de Mussolini e o Japão. Então a tríade ela formava o eixo. Já os aliados, eles tinham do lado oposto os Estados Unidos, o grande líder da época, a grande potência já do século XX, né? E com seus tradicionais aliados, o Reino Unido, a França e um intruso no meio, que era a União Soviética. Vamos lá, o que vocês lembram de União Soviética, gente? Alguém poderia destacar alguma coisa? Como ela surgiu? De onde surgiu a União Soviética? Um período assim político. Vocês lembram disso? Quem quer responder? Senão eu continuo assim avançando. Professor? Sim, pode falar. Sobre a União Soviética, eu lembro que começou na Rússia, com a Revolução Russa, por causa de um Nicolau lá. E aí todo mundo ficou com medo de ter uma Revolução Russa do lado americano principalmente. E foi aí que todo mundo teve medo e começou assim, que eu saiba. Excelente, Maria Eduarda Santos. Excelente. Então, a União Soviética ela surge da Rússia. Vão lá para 1917, a Rússia era um país imperial, ou seja, monarquia. Os czares governavam aquele país. Governavam e a maior parte dos privilégios vinham para ele. O povo não estava muito satisfeito. Então, reúne segmentos da sociedade, camponeses, operários, e cria uma Revolução Russa de 1917. Eles derrubam os czares, os imperadores do poder, e aí eles vão, pela primeira vez na história, né, criar um modelo político e socioeconômico, o socialismo. O nosso modelo político e econômico sempre em vigor teve uma guerra civil, sim, teve um conflito interno, e eles conseguiram derrubar os poderes dos czares, os imperadores. E pela primeira vez na história, um país adota o socialismo como um sistema político e socioeconômico. Olha que novidade para o mundo, olha que fato político assim relevante para a época. O mundo era capitalista, sempre foi capitalista, comércio, trocas, e o Karl Marx, né, um grande pensador lá do século XIX, ele começou a criar esse ideal de socialismo, comunismo, igualdade social, reduzir as diferenças, as desigualdades socioeconômicas. Então, parte desses ideais de Karl Marx lá no século XIX vem entrando aqui no século XX. E a Rússia foi o primeiro país que adotou esse modelo socialista. Foi chamado de socialismo real.
Isso aí, Ronald, ó, acho que foi a única vez que esse plano de governo utópico entrou em vigor. Nós tivemos o socialismo utópico, aquele sonhado por Karl Marx, mas aquele modelo nunca foi implantado. O que foi implantado, Ronald, nos anos, foi o socialismo real, a partir de 1917, na Rússia. Aí, como seria essa característica? Uma economia estatal, o Estado sendo interventor, ele criava bases para a sociedade, para a política. Criou-se um partido único chamado de Partido Comunista. Então, criou-se um modelo de reduzir as desigualdades socioeconômicas. Então, um modelo totalmente diferente em vigor que já era implantado o capitalismo e vigora até hoje, né, o capitalismo. Então, olha só que novidade para o mundo em 1917. A Rússia implanta o socialismo. E é aí que a Rússia começa seu ideal de espalhar esse socialismo para o mundo, para combater o capitalismo e seus rivais. E consegue. De que forma? Com sua influência política, com sua força militar, ela vai influenciando os territórios vizinhos a ela. Vizinha a ela tinha Ucrânia, Bielorrússia, tinha Armênia, Cazaquistão, Turcomenistão. O que os russos foram fazendo? Eles foram influenciando e criando a maior nação socialista de todos os tempos. E é a partir de 1922 que começa, então, a formação da União Soviética, União das Repúblicas Socialistas, olha o nome, soviética. É aí que entra, no lugar da Rússia, a União Soviética. A Rússia agora, com mais 14 repúblicas vizinhas, formam a maior nação socialista de todos os tempos. Lógico que vocês vão lembrar as repúblicas que formavam a antiga União Soviética. A Rússia era a líder. A capital da União Soviética manteve-se Moscou, capital da Rússia. E ela começa a influenciar Letônia, Estônia, Lituânia, Ucrânia, Moldávia, Bielorrússia, Armênia, Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Turcomenistão. E 15 repúblicas se unem para formar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E a partir de 1922 ela começa essa influência no mundo socialista. E o que tem a ver com a guerra da Segunda Guerra Mundial? Olha só, uma inimiga política vai se aliar aos Estados Unidos, ao Reino Unido, à França, para combater o eixo, principalmente a Alemanha nazista, que até a metade da Segunda Guerra Mundial o eixo estava dando porrada em todo mundo. O nazismo avançando, a Alemanha avançando em direção à União Soviética, conquistando terras na França, no Reino Unido. Então o eixo estava com todo o gás. É aí que a história começa a mudar de rumo. Hitler, muito ambicioso e muita influência sobre Mussolini, né? O grande líder italiano, eles vão com a ideia de os Estados Unidos também entram depois na guerra. A guerra estava mais concentrada entre ali Inglaterra, França, Alemanha, e os Estados Unidos dando suporte ao Reino Unido e aos franceses, né? E os soviéticos, de outro lado, de olho nos alemães, que os alemães estavam avançando para o leste. E um dos objetivos de Hitler era invadir a União Soviética e tomar aquele grande território. Só que tem um porém. O Hitler estava muito mal assessorado de geógrafo. Eu lembro que, naquela época, eu estava estudando geografia. O que aconteceu? Ele não ligou para mim para pedir um apoio sobre a geografia da União Soviética. Ele falou: tio Enzo, eu posso invadir a União Soviética? Se ele tivesse ligado, eu falei: Hitler, não cai nessa bobeira. Né? Napoleão, vocês estão me zoando aí, né? Napoleão foi tentar invadir a Rússia naquela época, se deu mal. Vocês já devem ter estudado em história a tática de guerra russa, né? Ele tem um território grande, inóspito, frio, né?
os russos deixam o inimigo chegar, eles vão recuando, destruindo toda forma de alimento ou possibilidade de alimentação do seu inimigo, e quando esse inimigo vai chegando, ele cerca e toma porrada. Foi isso que Hitler tentou fazer, seguido pelos burros dos italianos. Os italianos foram atrás do ordem nazista, né? Vão invadir a Rússia, a União Soviética. Foram, se deram mal. Tática de guerra russa, recua, vem o inverno, cerca os soldados, terra arrasada. Isso, Ronald, isso aí. Cerca o inimigo e toma-lhe porrada. O que acontece com o eixo? É o início da derrota do eixo. Primeiro, Mussolini é executado em praça pública. Hitler vê que vem perdendo a guerra e os soviéticos vêm avançando para a Alemanha para invadir Berlim. Avança e toma Berlim. A história diz que Hitler, né, se suicida. Outros falam que ele fugiu, veio até parar na Argentina, mas vamos pela história. É o início da derrota do eixo. Itália rendida sem Mussolini. A Alemanha se rende sem a força do líder Hitler, né? Vocês imaginam como a política é interessante. Imagina se o eixo tivesse ganhado a terra. Hoje nós teríamos uma forma de vida, um estilo, um modelo político talvez diferente do que temos hoje. Não sei, né? Mas vamos lá. Fica o Japa, né? O Japa arigatô fala, não vou me render não. Eu vou acabar com aqueles Yankees. E os Japas vão lá para a Guerra do Pacífico, começam a atacar bases norte-americanas lá na ilha do Havaí, Pirrabo, né? Olha lá, que inglês, hein? Né? Os kamikazes, né? Aqueles pilotos que enchiam aviões de bombas e iam em alvos. Pô, os Estados Unidos falaram, pô, esses japas são sacana, né? Por que eles estão fazendo isso? Me ligaram também e falaram, tio Enzo, você tem aí 2 bombinhas que você solta na festa junina aí? Eu falei, poxa, eu tenho, mas não posso te emprestar. Beleza, então vou pedir aqui, vou fabricar essa bombinha aqui. Pegaram 2 bombinhas que a gente solta ali na festa junina, em pleno julho, né? Foram lá no Japão e lançaram 2 bombinhas daquela lá. E os japas também se rendem. É o fim do eixo e a vitória dos aliados. Beleza, acabou a Segunda Guerra Mundial. A gente está em 1945, mais ou menos. Olha só, hein? A gente está viajando no tempo, né, galera? Entra 1946. Quem sai vitorioso? Os aliados. Principalmente 2 dos 4 aliados. Quem sai com mais força política depois da Segunda Guerra Mundial? Quem responde para mim? Vamos lá. Estados Unidos e faltou outro. São 2 que saem bem fortalecidos, apesar de terem baixas, principalmente a União Soviética. O Reino Unido, naquela época, venceu a guerra, França venceu, teve o ataque na Normandia, tudo bem. Esses 2 países surgem como os grandes vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. Começa um novo momento geopolítico no mundo. Esse talvez seria o mais tenso, talvez, do que a Segunda Guerra Mundial. Não foi por detalhes. Esse período ele começa a ser denominado de mundo bipolar. É aí que 2 aliados que nunca foram aliados de fato, né, eles vão criar um novo modelo geopolítico chamado de Guerra Fria. Por que esse nome bipolar? Quem responde para mim aí? Bi vem de 2, Maria Eduarda. 2 polos vão liderar a política mundial. De um lado, a União Soviética. Isso, Luana. A União Soviética vai representar o mundo socialista. De outro lado, os Estados Unidos, que vão liderar o mundo capitalista. Isso aí, Luana, confronto político e ideológico. Por isso esse nome Guerra Fria. A gente já vai chegar lá. Então, como é que está a divisão geopolítica nesse período, a partir de 1946? O mundo representado e liderado
o mundo socialista representado pela União Soviética. Olha aqui esse mapinha aqui embaixo, galera. Ó, tá vendo meu cursor aqui? A União Soviética, ela influencia o leste europeu, tem a China, tem a Coreia, que é dividida, a Coreia do Norte vai criar o socialismo, vai adotar o socialismo. E tem um outro mundo, rosa, né, liderado pelos Estados Unidos, capitalista. Repare que tem quase um equilíbrio, um predomínio maior de capitalista. Essa é a divisão geopolítica vigente no mundo a partir de 1946. De um lado, o mundo socialista, liderado pela União Soviética, ela traz para si, ó, o leste europeu, ó, tá vendo? Polônia, antiga Tchecoslováquia, Hungria, Bulgária, Iugoslávia. De outro lado, a gente tem a Mongólia aqui na Ásia, a China, né? A Coreia do Norte, a Coreia dividida. Depois a gente vai ver esse momento geopolítico nas aulas mais para frente aí, tá? E tem um país aqui intruso, perto dos Estados Unidos, que vai adotar o socialismo. Qual o nome dele? Eu quero ouvir ou quero ver no chat. Qual? Cuba. Isso aí, Maria Eduarda, Luana. Cuba, olha só, um país socialista perto do grande líder capitalista mundial, eram os Estados Unidos, né, gente? Olha só como é a divisão bem clara entre socialistas e capitalistas. Por isso esse nome, bipolar, dois polos, divisão entre capitalistas e socialistas. E o nome Guerra Fria, como foi dito aqui, se não me engano, deixa eu ver, teve a cortina de ferro, sim, na Europa. A gente vai chegar nesses fatos aí. O que acontece, então? O termo Guerra Fria, ela vem por quê? Estão prevendo isso aí, Luana, estão prevendo a Terceira Guerra Mundial. Saímos da Segunda, já iríamos entrar para a Terceira Guerra Mundial. Então o mundo já estava preocupado e já estava, assim, dando como certa a Terceira Guerra Mundial. Uma Terceira Guerra Mundial mais classificada como capitalistas contra socialistas, né? E esse termo Guerra Fria veio porque o que Luana escreveu aqui no chat, não teve um confronto armado direto entre os dois líderes. Lógico, nós tivemos fatos ligados, confrontos, guerras ligados a esse período, mas o tão temido e esperado confronto entre os Estados Unidos e a União Soviética, que naquela época eram as duas potências armamentistas, econômicas, políticas do mundo. Para vocês terem ideia, somente essas duas superpotências, se entrasse em um confronto direto, eles tinham, assim, a possibilidade de destruir a humanidade. Porque ainda bem que eles não fizeram isso, senão não estaria nessa espetacular aula de geografia aqui hoje. É verdade. Então, veja bem, o mundo temia o fim da humanidade, tá? Eles tinham poder bélico para destruir mais de uma vez a Terra. E se um confronto armado surgisse, se iniciasse aqui, não sei se seria o final da humanidade, mas poderia ocorrer. Pela capacidade bélica desses dois grandes líderes e seus aliados, lógico, poderiam ter essa possibilidade, sim. Então, ficou esse termo Guerra Fria, porque, sabendo disso, as duas superpotências, eles jamais entraram num confronto armado direto. Então, associa o nome Guerra Fria não com frio de questões climáticas frias, mas sim com o poder bélico, poder quente, infernal de uma guerra. Essa guerra foi uma guerra de ideologias, ameaças entre o mundo socialista e o mundo capitalista. Então as ameaças eram intensas. Nós temos vários fatos marcantes. Eu não posso entrar um a um, senão a gente não termina o capítulo. Mas eu vou dar um exemplo: corrida armamentista, corrida aeroespacial, guerra da Coreia, implantação do socialismo em Cuba, vários fatos ligados à Guerra Fria, cortina de ferro na Europa,
que a gente vai detalhar daqui a pouco, né? A divisão da Europa entre capitalistas e socialistas. Nós tivemos alguns confrontos armados ali. Beleza? E esse período ele data de 1946 até 1991, é chamado um período bipolar, o período da Guerra Fria, o mundo dividido entre capitalistas e socialistas. Só que, ao passar do tempo aí, nesse período, o socialismo foi se enfraquecendo por questões burocráticas, falta de eficiência, não tinha um foco na sociedade, tinha mais um foco na segurança, no autoritarismo. Então, no final da década de 1980, o socialismo perde aquela força que ele tinha. E alguns fatos ligados a esse enfraquecimento do socialismo são reais. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida, oriental socialista, ocidental capitalista. Para vocês terem ideia. Com o enfraquecimento do socialismo, a Alemanha ela é reunificada, a gente chama queda do Muro de Berlim. A Alemanha foi dividida principalmente através de um muro que foi construído em Berlim para dividir o lado socialista do lado capitalista, né? Um sinal do enfraquecimento do socialismo, a Alemanha se reunifica com a queda do Muro de Berlim. E o final mesmo do socialismo, o fato mais evidente, o fim da União Soviética. A União Soviética não foi formada com a unificação de 15 repúblicas em 1991. Chega ao fim essa integração. As 15 repúblicas se desfaz, chega ao fim a União Soviética, volta a ser o que era antes. Rússia volta a ser Rússia, Ucrânia volta a ser Ucrânia. Então, é um sinal evidente que o socialismo não era mais um opositor, um inimigo para o capitalista. Então, é aí que termina o período bipolar. Inicia-se um novo momento geopolítico. Olha aqui onde eu estou passando meu cursor. Multipolar. Né? O socialismo não é mais aqui um fator determinante para dividir o mundo. O mundo já é praticamente capitalista. E aqueles países socialistas, todos eles voltaram a ser capitalistas? Não, ainda existe. Cuba, por exemplo, ainda existe. Coreia do Norte. Porém, Rússia, Ucrânia, eles migram para o mundo capitalista, eles se tornam economia de transição, abandonam gradativamente o socialismo e começam a adotar o modelo que sempre predominou e ainda predomina, que é o capitalismo. E por que ele é chamado de período multipolar? Não tem mais aquela divisão política entre capitalistas e socialistas. A divisão agora é sob uma nova ordem mundial. É uma divisão mais econômica. Olha essa linha aqui que você já deve ter estudado. Está vendo essa linha sinuosa? Ela mostra muito bem o que é um novo momento geopolítico. É a divisão do mundo desenvolvido, que são chamados países do norte, ou os países ricos, né? E os países subdesenvolvidos e emergentes, que são chamados países do sul. Antigamente, a gente tinha uma divisão quase que bem efetiva. Você é capitalista? Você é socialista? Hoje não existe mais. Você não pergunta se o Brasil é capitalista, você não pergunta se a Rússia é socialista. Hoje você pergunta, o Brasil é um país desenvolvido? Não, é um país emergente, ele faz parte dessa classificação aqui. Os Estados Unidos é um país capitalista? Sempre foi, mas, além disso, ele é um país desenvolvido. Essa divisão hoje é uma divisão mais econômica. Hoje, o domínio político militar, ele também é um dos fatores para determinar, mas não é o principal como era no período bipolar. Hoje, domínio de tecnologias, capitais. Então, essa é a nova ordem geopolítica mundial. Essa é o período multipolar. Olha a tríade que domina a economia mundial. Os Estados Unidos, né, que é o grande líder
a grande potência econômica mundial. Nós temos a União Europeia, que formou aquele bloco econômico, que tem uma força econômica e política. E o Japão, apesar de estar em crise, a gente tem a China hoje, lógico, que tem um poder econômico maior do que o Japão, mas com poder político não, porque a China ela tem um problemaço. Alguém poderia me identificar esse problemaço enquanto eu tomo água? Vamos lá? Pode ser no chat ou no microfone. Qual o grande problema político da China hoje? Por que ela não tem essa visão maior política que o Japão, a União Europeia e os Estados Unidos têm? Hello, please. Isso, comunismo. Pelo social dela, concordo, Isabelle, Luana. A China, se lembra que eu falei com vocês, ela é um país e tem dois modelos. Politicamente ainda ela se mantém muito isolada, fechada, com um partido único. O socialismo ali ainda implantado. Na economia não, ela é uma economia aberta ao capitalismo. Você não pode falar hoje que a China é totalmente socialista, é errada. A China ela tem dois sistemas adotados, o político socialista, mais que autoritário, né? É autoritário, e o econômico capitalista. A China não tem essa abertura política, não tem uma política de democracia plena. A sua sociedade sofre com um autoritarismo interno imposto pelo Partido Comunista até hoje. O mundo não aceita isso. Aqui nos Estados Unidos, não estou falando que são locais assim, é ótimo, cada um tem suas particularidades. Estados Unidos, União Europeia, Japão, a sociedade tem liberdade de expressão, a sociedade tem uma condição socioeconômica melhor, uma qualidade de vida melhor. A China, apesar de ser uma potência econômica fortíssima, mais forte do que o Japão, a sua sociedade ainda tem muitos problemas. E um deles é o autoritarismo do Estado chinês. Nenhum chinês vota, nenhum chinês pode entrar em greve, nenhum chinês pode reclamar do presidente, não. Então, é um fato que o mundo não aceita. Pô. Como é que um grande agente econômico, que é a China, já está se tornando a maior economia do mundo, ela pode manter escravizada a sua sociedade, manter com a boca tapada a sua sociedade? Pô, você gostaria de viver? Eu não. Eu vivo num país que tem uma democracia, pô. Eu posso votar, eu posso entrar em greve, eu posso pedir, reivindicar aumento de salário, eu posso reivindicar direitos políticos, civis. Lá não, o direito do cidadão chinês é ficar calado e obedecer à ordem do Estado. Então, a China perde como um agente internacional esse fato aqui, ele perde, tá? Então, ó, eu quero que vocês tenham em mente, porque alguns fatos que a gente vai ver para frente, vocês vão ter que associar o período da Guerra Fria e o período hoje multipolar. Vou fazer uma pergunta para o 9º ano. Qual foi o período marcante da Guerra Fria? Vamos ver se vocês vão lembrar. Não em datas, um período. Depois de um fato até chegar um fato. Ou data. Quem responde para mim? Guerra Fria. Crise dos mísseis, beleza, mais um, ótimo, Ronald. Mas me fala o período. Quando iniciou a Guerra Fria, esse período? Quando foi o início imediato assim? Bombas. Muito bem, vocês estão lembrando de período muito tenso, isso aí. Mas eu quero um período de início desse momento geopolítico. Quando é que começa de fato a Guerra Fria? Antes da Primeira Guerra Mundial? Na metade da... Não, depois. Sim, vai, continua, Luana, vai. Após a Segunda Guerra, isso aí. 1945, isso aí, Flávio, muito bem. 1945, eu sei que data é um saco, eu também não gosto de data, mas vamos lá, vamos chegar. Próximo. Terminou a Segunda Guerra em 1945. De imediato, o mundo já tem uma nova
1946, mais precisamente, tá, Eduardo? Uma nova divisão geopolítica. Dois muito amigos, né, União Soviética e Estados Unidos, eles se afastam de vez, se tornam inimigos políticos mortais. Um defende o socialismo, o outro o capitalismo. Vamos lá agora, esse período vai até quando? Quando é que termina? Fala um fato marcante, não vou botar data não. Um fato marcante que data o fim da Guerra Fria. Um fato assim que marcou. Estou aguardando. Fim da União Soviética, Flávio, beleza, Luana, Isabelle, o grande líder socialista, não existe mais. O que seus seguidores vão fazer? Pô, se não tem um líder, se ele não tem um líder, que é o Fluminense, primeiro lugar na tabela, pô, se ele cai um pouco para quarto lugar, o que ele vai fazer? Pô, não tem mais aquele líder, não vou mais seguir ele. Né? E a União Soviética acabou em 1991, tá, Luana? 1991 foi o período, outubro de 1991, com o antigo presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, né? Ele decretou o fim e a desintegração da União Soviética. Então, cada um volta a ser o que era antes. Rússia volta a ser Rússia, Ucrânia, Ucrânia, e aí vai. Tá? Beleza? Beleza, Luana? Tranquilo? Vamos avançar? Que horas são aí? 37h40. Daqui a 10 minutos, a gente tem mais 10 minutos aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida sobre separar esses dois períodos, bipolar e multipolar? Vamos lá, para depois vocês entenderem um pouco o que a gente vai falar adiante. Tudo certo, beleza. Então, hoje, essa divisão multipolar é divisão entre capitalistas e socialistas? Não. Divisão entre mundo desenvolvido e subdesenvolvido. Nós temos uma eminência de uma grande guerra mundial prevista aí? Por enquanto, não. A gente tem umas escorregadas ali do Trump, do grande líder chinês de um lado, do russo lá, né? Do presidente russo. Mas, por enquanto, não. Tem uns conflitos ali meio tensos no Oriente Médio. Por enquanto, ainda é cedo para a gente falar. Putin, isso aí, o Arthur falou bem. O Putin, líder inglês. Tem um cara lá no Kim Jong-un, lá na Coreia do Norte, de vez em quando ele dá umas loucuras nele, ele quer soltar bomba para cá, para lá. Aí o mundo fala, ih, vai começar a Terceira Guerra Mundial. Ainda não, ainda é cedo. Hoje essa divisão é mais econômica, é uma divisão de disputa por mercados. Antigamente, não, na Guerra Fria era uma disputa mais militar. Né? Você vê que muitos hoje usos de tecnologias que a gente tem na informação, internet, computador, saiu dos resquícios da Guerra Fria. Pô, a NASA sempre foi um centro de inteligência avançada, eles já tinham computadores lá, mas eles eram utilizados exclusivamente para política, guerra. Que o mundo está ganhando dinheiro hoje? Pô, sabe que não vou ganhar dinheiro se eu for esperar uma grande guerra mundial. Vamos investir isso em consumos, bens de consumo? Mais de 7,5 bilhões de pessoas consumindo aí computadores, celulares. São tecnologias que deram início lá na Segunda Guerra Mundial, avançou para a Guerra Fria e hoje nós temos aí nosso consumo aí para a maioria da população mundial. Beleza? Vamos lá. Vamos começar pela Europa. A Europa, no período da Guerra Fria, nós tínhamos um momento muito bem determinado. Ó, essa linha aqui, ó, essa linha ela foi chamada de cortina de ferro, porque foi uma linha imaginária que dividiu a Europa Ocidental, onde a maioria dos países adotaram o capitalismo, contra o leste europeu, onde a maioria dos países adotaram o socialismo influenciado pela proximidade física da antiga União Soviética. Então, olha no período da Guerra Fria,
como é que a Europa estava dividida. Uma divisão política bem determinante entre capitalistas, Europa Ocidental, e socialistas, Europa Oriental ou leste europeu. Olha o território alemão. O território alemão dividido, gente. Ó. A divisão da Alemanha ela ocorreu iniciando com a construção do Muro de Berlim, a capital da Alemanha. Então, o que aconteceu? A Alemanha perdeu a guerra, teve que pagar indenizações e, por conta disso, os aliados dividiram entre si territórios alemães, territórios pertencentes à Alemanha. Só que o lado capitalista, os Estados Unidos, ele não teve interesse de ocupar o lado ocidental. A União Soviética também não, mas ele influenciou a criação de um novo país aqui, ó, a República Democrática Alemã. Não sei que democrática foi isso aqui, né? Pelo contrário, seria a antiga Alemanha Oriental. Olha como a Alemanha foi dividida em oriental, socialista, ao acordo da legenda, e Alemanha Ocidental, República Federativa da Alemanha, capitalista. Essa divisão ela ocorreu por mais de 26 anos, tá? A Alemanha ficou dividida por mais de 26 anos. Olha como é que eram os países do leste europeu, a proximidade com a Alemanha, com a União Soviética, como a União Soviética forçou e influenciou eles criarem o socialismo. Ó. Romênia, Bulgária, Hungria, Tchecoslováquia, Polônia, eles foram se aliar à União Soviética. Repare que tem uma rosa mais clarinha aqui, que é a Iugoslávia. A Iugoslávia, ela adotou, sim, o socialismo, mas ela não se aliou à União Soviética. Ela se tornou neutra, mas bem definida como socialista, tá? Alguns casos especiais aí, beleza, gente? Essa divisão dá para entender o motivo da denominação cortina de ferro, ó, período geopolítico na Guerra Fria, divisão entre a Europa Ocidental, capitalista, e leste europeu, socialista. Se vocês se depararem com uma questão dessa, vocês primeiro observem um período geopolítico. Faltam 5 minutos para a gente terminar aqui. Vamos lá para a gente falar. Olha como é que está hoje essa divisão geopolítica do território europeu. A Alemanha não está mais dividida, não existe mais a Tchecoslováquia, existe hoje a República Tcheca, que foi dividida da Eslováquia, não existe mais a Iugoslávia, ocorreu uma divisão entre as 6 repúblicas que formavam a Iugoslávia. Ó, hoje você não vê mais o nome Iugoslávia, você vê Sérvia, Montenegro, Macedônia, Croácia, Eslovênia, Bósnia. Olha como a configuração territorial europeia ela também mudou depois do período bipolar, tá? Não existe mais a União Soviética. Ó, aqui, o RSS aqui, agora tem a Rússia, onde nós tínhamos aqui, ó, a União Soviética, hoje tem Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, Ucrânia, tá? Essa configuração ela foi muito bem evidente. Se você pegar um mapa de 1980 da Europa e pegar o mapa de hoje, você vai ver diferenças marcantes. Ó, a Alemanha reunificada, não tem mais Tchecoslováquia, não existe mais Iugoslávia e muito menos a União Soviética. Galera, vou encerrando aqui hoje. Pergunta para o tio aí. Vamos lá. Dúvida? Lembre-se, mais uma vez, hein? Temos uma atividade postada no Positivo On. Ela vence amanhã. Todos fazendo, por favor. Se alguém tiver com algum problema, me chama no privado, uma mensagem. Eu vou analisar, vou discutir com essa pessoa, mas não deixem de fazer, ok? Um abraço a todos e a todas e a gente se vê na segunda-feira que vem, continuando a aula aqui, tá?